Porque quando a gente pega do ano que eu nasci para cá, você tem histórias de países que cresceram numa velocidade muito rápida. Japão. Mas numa velocidade incrível. No final dos anos 50 para meados dos anos 70, num período de 18 anos, o Japão explodiu como economia. Ele sai de 2% da economia mundial e chega a quase 15% da economia mundial. Quase 15% da economia mundial. Uma velocidade absurda. Os Estados Unidos morriam de medo do Japão, morriam de medo das marcas japonesas, os carros japoneses. Continua a ser uma potência o Japão, mas um país que chegou a ter 15% do PIB e hoje tem menos de 4% do PIB. É uma economia importante, continua a ser uma economia importante, quarta economia mundial, mas não é sombra da ameaça que o Japão chegou a ser. Você tem países, como a Coreia, por exemplo, que saíram de uma insignificância, 0,1% do PIB global. 0,1% do PIB global. E atingiram hoje 1,9% do PIB global. Olha o que é isso, gente. Um país que multiplicou a sua economia por quase 20 vezes, 19 vezes a multiplicação, a economia coreana. Um fenômeno. Olha o que é a Coreia no mundo hoje. As marcas coreanas, a indústria coreana, a educação coreana, a pujança coreana, quase colando na economia brasileira em PIB absoluto, quase colando em PIB absoluto. É um negócio realmente que impressiona. Mas o Japão passou, a Coreia cresceu demais, mas ela não chegou num tamanho, saiu de um patamar pavoroso, 0,1% da economia global, né? Para a gente ter uma ideia, era 1/10 da economia brasileira, um negócio absurdo, né? Lembrando que em 64, né, o Brasil ele tinha 1,6% da economia global. 1,6%. Então a gente tinha 16 vezes o tamanho da economia da Coreia. Olha que coisa louca. E hoje eles têm quase mais ou menos o nosso tamanho. Mas nada se compara ao que fez a China. Pela velocidade, pela consistência e pelo estrago e pela substituição que a China provocou. A China é a União Soviética. A China é um país que assusta militarmente, politicamente, socialmente, economicamente. E é a briga do momento. Não que os Estados Unidos tenham perdido espaço na economia global, mas quando acaba a economia soviética, de repente tem aí um personagem gigante que ocupa com muito mais coesão o espaço geopolítico no mundo.